Entre os anos de 1989 e abril de 2001, cerca de 7 jogos de videogame previram o que aconteceria em setembro de 2001. O que me leva a perguntar se você já ouviu falar sobre o termo programação preditiva. Se não ouviu, bem, basicamente são acontecimentos ou eventos apresentados de maneira escondida pela mídia, seja na TV, em jogos de videogame ou músicas, muito antes que eles realmente aconteçam. E muitas vezes, suas atrocidades são capazes de antecipar a morte de uma celebridade, de um funcionário de alto escalão ou um trágico evento mundial catastrófico. E isso tem acontecido algumas vezes, porém, acontece o tempo todo nos Simpsons, como a maioria de vocês já sabe. Mas hoje, vamos nos concentrar em 7 jogos que pareciam ter previsto o que aconteceria em setembro de 2001. Este horrível atentado não afetou apenas os Estados Unidos, mas o mundo como um todo. E também os videogames que passaram mesmo a ser afetados por isso. E se você tiver sugestões de vídeo, deixe-me saber abaixo nos comentários, bem como quantos anos você tinha e onde você estava em setembro de 2001. E se você já jogou algum desses jogos. Número 7. Master of Weapon. O número 7, Master of Weapon, foi lançado em 1989, onde toda a premissa desse jogo se passa basicamente depois de uma semana inteira de uma guerra nuclear na Terra que destrói o ambiente global, e os sobreviventes da guerra reúnem suas forças e recursos em uma tentativa de fazer a Terra voltar para o jeito que estava, usando um supercomputador chamado God. Os sobreviventes começam seu primeiro passo na reconstrução da Terra por ter o sistema God criando máquinas capazes de limpar e reconstruir muito do que foi perdido durante a guerra. Porém, sem avisar, uma misteriosa entidade mutante assume o sistema God, mas o que é muito estranho sobre isso tudo é o prenúncio do 11 de setembro de 2001. Então lembre-se disso, o jogo foi lançado em 1989, e onde realmente prenuncia ou talvez prediz o que aconteceria em setembro de 2001, está no jogo onde você pode realmente atirar no alto de prédios de escritórios retangulares que são às vezes agrupados em lado a lado e são muito parecidos com as Torres Gêmeas. E bem, uma vez que você reconhece e realmente atira nessas torres, elas entrarão em colapso para baixo em uma nuvem de detritos após vários golpes, exatamente como aconteceria em 2001. Mas não é só isso, e não para por aí, porque o que é muito estranho sobre isso tudo é que ainda no início desse jogo, um texto exibido especifica que esses eventos apresentados no jogo se dariam em 11 de setembro de 1990x. Número 6. King of the Monsters. Lançado em 1992, toda a trama desse jogo basicamente ocorre 3 anos depois dos eventos do primeiro jogo, onde apenas 3 monstros sobreviveram ao que é conhecido nos livros de história como um massacre de monstros, onde eles se tornaram mais avançados e perigosos do que nunca. Mas agora, em 1999, um poderoso monstro alienígena e seu exército ameaçaram conquistar a Terra. Os monstros sobreviventes devem derrotar a ameaça alienígena e uma vez mais provar quem é o rei dos monstros. Mas agora é que esse jogo fica realmente muito interessante e possivelmente prenuncia os eventos ocorridos em setembro de 2001, pois durante as primeiras lutas contra um dos chefes do jogo, as Torres Gêmeas realmente aparecem nesse jogo. E bem, elas colapsam da mesma forma que aconteceria 9 anos depois. Número 5. Urban Strike. Esse verdadeiro clássico de 1994 é realmente ambientado em 2001, o que já é muito assustador, então apenas um rápido resumo da trama desse jogo. Ele é centrado em torno do antagonista H.R. Malone, um magnata da mídia milionário e ex-candidato presidencial e líder de um culto fanático que promove uma agenda moralista que eliminará a corrupção nos Estados Unidos.
além de prometer que sua força de segurança pessoal irá combater o crime. E aí é que o jogo fica realmente muito interessante, pois ele se passa em algum lugar onde o World Trade Center faz uma aparição e é atacado, onde na sequência um buraco gigante aparece no meio de uma das torres, com um helicóptero tentando resgatar pessoas. Além de, obviamente, a cidade ao fundo parecer muito com Nova York, o que é coincidentemente estranho é que este jogo acontece em 2001 e apresenta terríveis ataques em uma sucessão de eventos, quase exatamente da mesma maneira que o que viria a acontecer no ano de 2001 na vida real. Número 4. Aero Fighters 2. Aero Fighters 2, também lançado em 1994, é um jogo arcade que permite que você pilote um jato e você tem o objetivo de destruir aviões inimigos blindados, sendo que na quarta fase desse jogo você pode literalmente fazer um buraco no World Trade Center, praticamente recriando o que aconteceria 7 anos depois. Número 3. Deus Ex. Esse é um dos mais interessantes, pois nesse jogo, lançado no ano 2000, em uma das fases do jogo nós podemos realmente explorar Liberty Island, sim, a ilha onde fica localizada a Estátua da Liberdade. E enquanto aqui podemos ver que a Estátua da Liberdade foi completamente destruída, bem como teve sua cabeça arrancada e que agora se encontra no chão, agora também podemos dar uma olhada em torno do horizonte da cidade de Nova York. E uma coisa muito interessante que podemos notar é que ambas as torres estão ausentes no horizonte. Lembre-se que esse jogo foi lançado no ano de 2000. Afirma-se ainda que no jogo a Estátua da Liberdade teria sido destruída ainda em 1997. Agora, o que é muito bizarro sobre isso e também muito suspeito é que temos duas explicações sobre o porquê as Torres Gêmeas estão ausentes no horizonte desse jogo. Primeiro, as Torres Gêmeas teriam sido destruídas por terroristas, o que também explicaria como a Estátua da Liberdade seria destruída, sendo que um diálogo também afirmaria que as Torres Gêmeas foram destruídas. Já a segunda explicação, na verdade, vem do desenvolvedor do jogo, e acredite ou não, o desenvolvedor desse jogo disse que as Torres Gêmeas foram removidas devido a restrições de memória. Mas o que há de realmente estranho nisso tudo é que uma explicação não passaria de uma grande mentira, pois eles realmente testaram o World Trade Center e inúmeras texturas foram adicionadas a esse jogo, e tudo teria ocorrido muito bem, não tendo nada acontecido. Mas isso não passa de mais uma especulação, pois lembre-se, isso foi no ano 2000, onde tínhamos 8 megabytes para cartões de memória do PlayStation. Número 2. Command & Conquer Red Alert 2. Esse jogo também foi lançado no ano 2000, e esse jogo não prevê muita coisa, mas na arte da caixa real do jogo é onde as coisas realmente ficam muito interessantes. Na parte de trás da caixa vemos um avião voando direto para uma das Torres Gêmeas e vemos soldados saltando de paraquedas na parte de trás desse avião. O que torna tudo isso muito bizarro, porém, é que lembre-se que esse jogo foi lançado ainda no ano de 2000. Mais tarde, ele foi substituído por uma imagem semelhante e apenas uma perspectiva diferente. Então não parecia que o avião estava voando diretamente para esse edifício, mas também a frente da capa desse jogo também foi alterada, onde vemos um homem e no reflexo de seu monóculo, ou talvez você possa chamar de tapa-olho, a uma bandeira americana, sendo que quando o jogo foi relançado no ano seguinte, a bandeira foi retirada e em seu lugar uma gigantesca explosão nuclear incluída. Em primeiro lugar, Trade Center Defender. Possivelmente o mais interessante deles é um jogo chamado Trade Center Defender, que foi lançado ainda em abril de 2001. Este era um jogo de fliperama, onde os jogadores teriam que derrubar aviões que estariam indo em direção às torres. E se um avião batesse, as torres seriam derrubadas exatamente como aconteceu no atentado. Agora, vestígios desse jogo realmente existem, porém, até o presente momento, nenhum outro arquivo na internet foi encontrado. Acredita-se que após os eventos de 11 de setembro de 2001, este jogo foi realmente removido da internet,
e retirado de fliperamas. Mas aqui está a única captura de tela que realmente temos de World Trade Center Defender, que ainda existe. Já no final de 2001, este jogo foi realmente feito por um site francês intitulado New York Defender, onde tinha a mesma premissa, exceto que era um jogo possivelmente recriado mais realista e lançado como se isso fosse algum tipo de coisa de mau gosto. Bom, esses são os 7 jogos que previram o que acabaria acontecendo em setembro de 2001, e o que é muito assustador e muito interessante e faz você se perguntar como alguém estava dando uma de Nostradamus, ou esses desenvolvedores de jogos sabiam de algo que o público ainda não fazia ideia nenhuma. Talvez tenha sido tudo puramente coincidência, mas mesmo assim espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Considere se inscrever em nosso canal Teorema do Mistério. Esperamos ver a todos no próximo vídeo.